Oi, pessoal, estamos esperando aí a conexão com o Rogério. Acho que já está entrando. Fala, meu grande mestre. Garoto, estamos aí. Tá me ouvindo bem, cara? Tô ouvindo bem, tô ouvindo muito bem. Só um minutinho. É... Oh, meu Deus. Bom, tá dando para me ouvir bem? Perfeitamente. E você? Também, também. Estou ouvindo bem. Show. Sem dúvida. Já temos Ótimo. aí 20 pessoas. Eu peço, Espera mais um pouquinho aí. eu peço desculpas aí pelo atraso, porque eu tive que participar de uma banca de conclusão de, de curso e a banca atrasou, né? Então, por isso que eu atrasei também um pouquinho, e aí eu peço desculpas aí aos senhores, tá? Queria ver só a desculpa aqui, quero ver o local do. Bom, deixa eu falar. Então, vamos lá, já 25 pessoas, daqui a pouquinho nós vamos começar. Ainda está no consultório, rapaz? Tô. Aproveitei e já fiquei aqui. Já. É, muito bom, muito bom. Aí eu estava nesse TCC, e eu fiquei muito feliz, Rogério, porque foi um TCC totalmente feito lá dentro do nosso laboratório, né? Então, ela pegou dois grupos, né? Um com HIV e sem HIV, e fez os testes neuropsicológicos, né? Vários daqueles testes que a gente sabe de fluência verbal, aqueles testes todos, né? Que os neurologistas fazem. Fez uma avaliação clínica e fez a correlação, né, com várias interleucinas, né, tudo feito dentro do Gafreguingle, né, estava dentro do nosso laboratório, interleucina 1, interleucina 6, 10. Olha, foi um negócio assim, uma, uma, um trabalho de conclusão de curso que parecia um doutorado, né, foi um negócio fantástico, né. Já está chegando aí, Vou até ficar por. 33. E aí, dá Isso. para a gente começar? Vamos começar aí, cara. Vamos começar com um assunto aí que pirâmide brasileira mudou, né, cara? A gente lembra lá do segundo grau, ensino médio, lembra como é que era a pirâmide etária do Brasil? Aquela base muito larga, aquele triângulo totalmente com a ponta fina, né, no ângulo fino, e hoje a base se estreitando cada vez mais e o pico aumentando. Hoje a gente tem no Brasil em torno de 30 a 35 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Sim. E a tendência é que chegue a esse número aos 80, quer dizer, a gente tem 30 milhões de pessoas com mais de 80, isso daqui a uns 30 anos, talvez. Certo. Então, é um fenômeno. Isso é bom? Por um lado, sim. Por outro, não. Será que essas pessoas estão num estado de saúde que dá prazer de viver desse jeito? Será que elas estão com o seu estado orgânico funcionante, ou plenamente funcionante, ou parcialmente funcionante? Acho que esse deve ser o nosso tema de hoje, né? Sim, sim. E a gente tem um conceito clássico, né, do idoso frágil. Não, o que é o idoso frágil? É o idoso sem massa muscular, né, o sarcopenia, usado na medicina, o sarcopenia, né? Magro, né, com dificuldades cognitivas, perda progressiva, cognição. O indivíduo que depende de outras pessoas, né, ele não tem autonomia, ele precisa de outras pessoas para ir para o banho, para levantar, para passear. O indivíduo também que tem um histórico de doenças crônicas não tratadas. Infelizmente, a gente tem no Brasil aí distribuição de medicações, é até bastante razoável, mas as pessoas não tomam os remédios, né, por hipertensão, por diabetes, por dislipidemia, e acabam tendo uma velhice extremamente delicada, extremamente doentia, porque não cuidaram das suas doenças crônicas nas fases mais precoces, né? Esse conceito de hipertensão, infelizmente, a maior parte do povo não sabe. Está sentindo nada, então não toma.
Né? Diabetes também, não estou sentindo nada, então não vou tomar. Fê, quantas vezes a gente já ouviu, se eu tenho pressão alta? Não. Ah, ok. Aí você vai medir 190, 120, popular 19 por 12. Ah, mas doutor, eu estava com a pressão boa, eu parei de tomar o remédio. É comum. A pressão estava boa, é causa e efeito, né? Coisa básica. A pressão estava boa, ele estava tomando, ele estava funcionando. Ah, mas fiquei bom, aí para. Isso vale para o diabetes, para a dislipidemia, para as senhoras em osteoporose também, né? Sim. É uma questão aí das máquinas, principalmente. Os alunos que as gordinhas têm artrose e as magrinhas osteoporose, né? É uma questão hormonal, né? Até mesmo gravitacional, do estresse mecânico, né? Nos joelhos, na coluna do obeso e a questão da falta de estrogênio da magrinha. Né? As duas são lesivas, né? Causam uma velhice ruim. A maior parte dos idosos ele tende a ser magros, né? O obeso geralmente não chega à idade muito avançada. Mas, de qualquer forma, o excesso de peso também é ruim Bom, nessa idade. Então, é fundamental essa questão do tratamento. E a gente fala cognição, mas será que as pessoas sabem o que é cognição? A gente usa esse termo bonito, né? O que é isso? O que é cognição? Cognição é um conjunto, né, de habilidades mentais que não é só inteligência, é a linguagem, é a memória, é a percepção, o raciocínio, né? É a linguagem, já falei linguagem. Então, ao perder qualquer uma dessas características, a sua vida vai, com certeza, piorar. Tá? É óbvio que com o envelhecimento essas características vão, aos poucos, diminuindo. Mas a pessoa tem que ter uma reserva para conseguir tocar sua vida e ser um idoso mais independente. É possível? Com certeza é possível. Uma palavra. bom, agradecer a todos que estão, né, nos assistindo, porque esse é um assunto, né, que também é um pouco negligenciado, vamos dizer assim, né? Com toda a desculpa que eu vou agora pedir aos geriatras, né? O geriatra diz que ele está mais habituado a pegar aquele paciente já com doença, né? Aquele idoso já mais frágil e aquele idoso que realmente está dando trabalho para a família. Aí a família procura o geriatra, né? Então, é, a prevenção do envelhecimento, na verdade, deve começar na gestação. Desde que você tem uma gestação acompanhada, saudável, um bebê bem alimentado, uma criança bem educada, uma criança que pratique atividade física, né, que tenha o seu desenvolvimento intelectual adequado e que a gente consiga fazer com que, ao chegar a determinada idade, ele tenha consciência de que temos que nos cuidar mais, né? Quer dizer, quanto mais velho nós ficamos, mais nós temos que nos cuidar, né? Já lá a gente tem trabalhos mostrando lá há cerca de 30, 40 mil anos atrás, né, pessoas que conseguiam viver até 70 anos de idade, né? A gente tem esse potencial genético, mas os fatores ambientais eram muito terríveis, né? E eram poucos que conseguiam envelhecer. Ramsés II, o Grande, né, um dos maiores faraós do Egito, que reinou cerca de 1.500 anos antes de Cristo, né, foi o que mais construiu, o que mais fez lá no Egito. Ele morreu aos 90 anos de idade. E praticamente ele teve 200 filhos e ele praticamente enterrou todos os 200 filhos. Né? Um ponto fora do Muito. fora. As pessoas viviam naquela época 30 anos, 20, né? Isso. 25 anos, 30. Então ele foi realmente um ponto fora da curva. Dom Pedro I, nosso imperador, morreu com 35 anos. Né? Então, ao longo desse processo histórico, né, tem uma coisa muito importante, que começa lá em Gênesis, né?
E disse Deus, haja luz e houve luz. Na verdade, isso é a descrição do Big Bang. Então, quando você forma o Big Bang, você forma as partículas de energia, entre elas aí o bóson de Higgs, né? E que se fusionam e cada vez vão se fusionando mais até formar o átomo de hidrogênio. Surge a gravidade, força fraca, força forte e o eletromagnetismo. Então você tem a formação de um núcleo dos elétrons e essa gravidade fazendo esses elétrons começar a se atrair, juntar, fazer um processo de fusão, né? Esse processo de fusão liberando energia e formando novos átomos. E esse processo continuando, né, de tal forma que a energia que forma os átomos, a eletrosfera, os fótons, etc., etc., elas são altamente mutáveis, né, vamos dizer assim. Então, se muda muito essas moléculas. E essas moléculas elas vão se construindo e elas vão se destruindo. Então, esse processo, que vem desde o Big Bang, ela é chamada de entropia. A entropia é o fenômeno que faz com que as moléculas, ao longo do tempo, ao longo da flecha e da linha do tempo, elas se modifiquem. Aí a Bíblia fala, do pó veio, ao pó voltarás. Então nós temos esse processo de entropia que faz parte de todo o universo e que faz parte também de nós, seres humanos. Então o processo de envelhecimento, na verdade, é um processo de entropia. Ou seja, as nossas moléculas, elas tendem a, ao longo do tempo, sofrer esse processo de entropia, e esse processo de entropia justamente é a degradação dessas moléculas e, consequentemente, voltar ao pó, e que no caso seria a morte, né? Então, o que fazer, né? Porque toda agressão ao corpo humano, ela vai acelerar esse processo de entropia. Então, tabagismo, etilismo, sedentarismo, estresse, má alimentação, todos os fenômenos que nós vemos hoje na nossa vida moderna, né? As doenças associadas, como você bem falou, né? As deficiências hormonais, a falta de higiene, de cultura, etc., etc., vai fazendo com que as moléculas acelerem o seu processo de entropia, né? Os telômeros, né, que nós temos lá na ponta dos cromossomos, a gente já sabe que eles vão se encurtando, né? As moléculas ali vão desaparecendo, quanto mais curto, né, maior e mais precoce esse envelhecimento, e o fator ambiental que vai fazendo isso. Então, essas questões que a gente faz a associação, né, da física e do nosso processo evolutivo ao longo da história, né, é que vai fazendo com que a gente tenha noção hoje de que o envelhecimento bem-sucedido ele tem que começar cedo, mas nunca é tarde. Né? Então, Exatamente. eu queria que você falasse assim a sua opinião. Assim, eu acho que a gente poderia botar um corte, né, de 40 anos, não sei se você concorda com isso, 40 ou 50 anos, para a gente começar a fazer um processo, né, mais robusto de prevenção do envelhecimento. Aí eu queria que você explicasse clinicamente, né, quais seriam, por exemplo, exames de monitoramento, quais seriam umas recomendações clínicas, né, para que o paciente tivesse um envelhecimento bem-sucedido. Se você pudesse explicar isso aí um pouquinho para a gente. Exatamente. Há 50 anos atrás, as pessoas morriam em casa, muito. Há 60 anos, né? Não existia medicações para hipertensão, não existia medicação para dislipidemia, né, que é o colesterol alto. A insulina mal era utilizada. Antibióticos, a gente tinha um arsenal muito curto. Então, acho que um cara de 60 anos, um indivíduo de 60 anos, era considerado um ancião, né? E exposto a todo tipo de risco. Até os anos 60, quem não fumasse tinha algum problema de saúde, né? Era o contrário, quem não fumava era doente. Esse cara deve ser asmático, tuberculoso, por isso que ele não fuma. Então, fumar era um ato de saúde, né? Tinha que fumar. Quem não fumasse estava com algum problema de saúde. É tísico, é maluco, é tuberculoso, tem algum problema, não fuma. Esse conceito de o cigarro é lesivo, ele não é tão velho assim, né? Se a gente pensar na humanidade como um todo.
Os antipertensivos também foram descobertas sensacionais, né? Principalmente dos anos 80 para cá, 1980. Até os anos 1970, também o arsenal era muito pobre, era o diurético, beta-bloqueador, e não saía muito disso, os bloqueadores centrais. Isso foi crescendo, a indústria foi se aperfeiçoando, atuando em vários sítios, né, do sistema cardiovascular, e as pressões arteriais começaram a ser controladas, principalmente sem efeitos colaterais, né? Lembra do nosso querido Hipócrates, né? Primo non nocere. Você não pode dar um remédio para o indivíduo que ele vai passar muito mais mal do remédio do que da própria doença. Sim. Está tendo aí um problema de conexão. Quem sabe o que é isso, né? Que é tipo uma ampulheta que o obstetra usava para ouvir a barriga da mãe, os batimentos do bebê, uma coisa bem primitiva. Né? A tomografia também é uma mídia dos anos 80, desses anos 90. Eu me lembro que tem mais tempo que você na medicina, né? Por outros motivos, ser veterinário também e tudo mais, a quantidade de pessoas que tinham perdi o... Tá me ouvindo, cara? Está cortando um pouco. Você ouviu o que eu falei, mais ou menos? Não, acho que o pessoal não ouviu, não. Repete aí, por favor. Pô, cara, agora eu não sei onde eu parei. Vamos ver. O que eu falei? Você lembra o que eu estava falando? Não lembro. Pô, deu uma explanação aqui. Então tá. A tomografia ela é uma mídia relativamente moderna, né? As pessoas não usavam raio-x simples, que é uma coisa importante, mas imagina hoje na Covid-19 você sem tomógrafo, como é que você ia fazer, né? E por aí vai. A obstetrícia evoluiu muito, a genética, a terapêutica como um todo, né? A questão da oncologia, a histopatologia, você que também tem esse contato aí com o histopatológico no seu DNA, né? A questão das citocinas, dos imunohistoquímicos, como a coisa evoluiu. Isso é bom, as pessoas hoje vivem muito mais, né? Imagina uma hipertensão não tratada. O indivíduo com 60 anos já estava com todas as artérias dele comprometidas, né? Com insuficiência cardíaca, insuficiência coronária, e ia morrer a qualquer momento. A mamografia não existia, as mulheres morriam de câncer de mama muito cedo. Não existiam marcadores também. Então, como você falou, a tendência é as pessoas viverem cada vez mais. Pode ser um processo realmente universal, né? Se você pensar que o homem das cavernas morria com 12 anos, né? E os egípcios com 20, e o homem da Idade Média com 40, no máximo, é possível que a gente possa viver 300 daqui a algum tempo, né? Ou até mais, 400. Tudo vai na evolução aí. Você não vê as vacinas como vão surgindo, tudo mais. Então, envelhecer, a meu ver, principalmente se você tem uma vida social ativa, manter seu cérebro o mais funcionante possível e tratar suas doenças crônicas. Todos nós temos, né? Começar a tratar logo sua próstata, seu colesterol alto, sua artrite, sua artrose, sua osteoporose, e seguir a sua vida indo ao médico. A medicação é disponível, muitas delas no SUS, os pacientes não sabem disso ou ignoram. Os próprios remédios distribuídos funcionam se forem usados corretamente. Então, isso gera realmente uma quantidade de vida muito maior e uma qualidade também, né? A religiosidade, perdão, uma questão mais esotérica, ou mais, também facilita você ter uma velhice mais tranquila, né? As amizades, os laços familiares, o idoso querido, né? Você tem aquele também que a gente vê, né, nos pronto-socorros, não é isso? O idoso estorvo e o idoso querido, né? A gente vê muito isso, né? Na prática clínica diária. Então, uma coisa realmente que deve ser
tratada, como você falou, desde o berço. Não, um bebê já tem que se preparar para envelhecer, né? Entre um piscar de olhos e outro, a gente já envelheceu, né? No começo dessa frase que eu falei, eu era mais jovem do que agora no final dessa frase. Então, o tempo, ele é implacável. Deus Cronos, ele não para, né? Ele não dorme. Então, a gente tem que jogar a nosso favor aí com essa questão aí da desenvolvimento tecnológico. Nós vivíamos uma aceleração muito importante, né? A curva acelera muito. Então, novas... Hoje, para você acompanhar a medicina, realmente é uma coisa bastante sufocante. Tanta coisa nova que sai a cada momento. Certo. Então, isso aí, você falou uma coisa muito importante, foi essa questão aí da nossa capacidade, por exemplo, de viver aí 300, 400 anos, né? Então, se nós voltarmos um pouco tempo aí na nossa história, né? A penicilina, por exemplo, em 1945, né? Ainda não fez 100 anos a descoberta da penicilina. Corticoide, cara. Hã? Corticoide. Isso. Corticoide. Corticoide foi... Insulina, corticoide, né? Aquela revolução do Sérgio, que o captopril, né? Da jararaca, né? Que o laboratório roubou a ideia dele, roubou o trabalho dele, ficou bilionário. Toda essa história que a gente está acompanhando, ele vem de um processo evolutivo do ser humano e que ele teve um marco muito importante. Quer dizer, o primeiro marco importante foi a peste, né? Foi de 1347 a 1353. Então, a peste ela dizimou talvez aí, mais de 100 milhões de pessoas na Europa, na Índia e na Ásia. E isso aí permitiu que houvesse o Renascimento. E o Renascimento, que inicialmente estava a época das trevas, né, que foi em torno lá dos idos de 1500, que foi baseado nos trabalhos feitos por Dante, né, da Divina Comédia. Comédia, na verdade, é o oposto da tragédia. E vem, então, dois grandes gênios, né, Descartes e Newton. O modelo matemático e o método. Então, o modelo matemático associado ao método, ele permitiu a evolução das sociedades para a Revolução Industrial. Então, na Revolução Industrial, você muda todo o paradigma do que a gente via, né? O cara era rei porque Deus quis que ele fosse rei. E quem dizia que ele era rei e Deus queria era o padre, o papa. Então, quando chega lá no final do século XIX, né, início do século XX, nós tivemos, então, uma grande revolução industrial, e aí todo o mapa geopolítico europeu, principalmente, ele muda. Os reinados caem, surgem as repúblicas, e surge também aí, como consequência, a Primeira e a Segunda Grande Guerra. E por incrível que pareça, a guerra, né, foi um dos grandes impulsores da medicina, principalmente a Segunda Grande Guerra, né? Sabemos disso, aqueles experimentos, né, do Mengele, né, apesar de ser abominável e terrível, ele, né, descobriu muita coisa, descreveu muita coisa. E depois da guerra do Vietnã, CTI, foi gerado pela guerra do Vietnã. Isso. Então, quer dizer, os conflitos, né, eles levaram a muita coisa do conhecimento que é aplicado depois para o bem. Mas, de qualquer maneira, quando a gente começa a entrar lá na década de 80, 90, né, 70, 80, 90, a gente começa a ter um desenvolvimento tecnológico muito importante. E a formação dos cursos de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, né, uma série de regras que os países adotaram para dotar a sua população de uma capacidade intelectual maior, ela levou a um fenômeno muito importante que está acontecendo e que teve como grande figura o Steve Jobs,
que foi a criação do iPhone em 2007, 13 anos. Você veja que o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, só era possível nos Jetsons, né? Na nossa época de criança, né? No desenho, era o Jetsons, né? Que podia fazer aquelas videoconferências, aquelas coisas. A gente era uma coisa... Celular já era uma coisa que não se imaginava naquela época. E hoje a gente está tendo um boom tecnológico como nunca houve. Hoje a gente tem aquelas técnicas do CRISPR, né? Onde você vai lá no DNA, você corta um determinado pedaço de uma molécula do DNA e você insere uma outra molécula ali no DNA. Então, essa tecnologia toda, ela foi já visualizada por Freud, lá na década de 20, quando ele falou o seguinte, que a ciência, né, ela, na verdade, deve aproximar mais os homens de Deus. Porque a capacidade intelectual e o livre-arbítrio são atribuições no momento que a gente ainda não entende o que é a centelha divina, por que a gente está vivo, a alma, para onde a gente vai depois que a gente morre, os efeitos da flecha da linha do tempo, né, na pessoa. Mas ele já falava lá que o desenvolvimento tecnológico ele seria tão intenso, né, as descobertas científicas seriam tão importantes que haveria explicação para praticamente todas as nossas questões, tanto do ponto de vista da física quântica, dos fenômenos naturais, de todos os fenômenos biológicos, e que as respostas viriam, e que essas respostas, né, ela vai fazer com que o homem, cada vez que passa o tempo, ele adquira a capacidade divina, que é justamente vencer o tempo. Quer dizer, Deus, os deuses, né, nas mitologias, em todo lugar, são aqueles que vencem o tempo. E eu não sei se você acredita nisso, como você falou aí, a nossa capacidade de 200, 300 anos, eu não sei se a capacidade de recuperar, né, os telômeros, de poder fazer a manipulação genética de várias formas, de tal maneira que, por exemplo, a gente se mantivesse aí com um corpo de 20, 30 anos, mas na verdade tendo uma idade cronológica de 200, 300, né? O que talvez seja uma coisa maravilhosa, mas que levantaria muitas coisas éticas, né? Pela questão, por exemplo, da sua descendência, né? Como é que você vai aumentar a população se ninguém morre? Não haveria espaço nem recurso para todo mundo. Mas talvez, nessa fase, haveria a possibilidade da colonização de outros planetas, né? Visto que tem mais estrela do que grão de areia na Terra. Então, é óbvio que existem outros planetas, que existem planetas habitáveis e existem seres humanos em outros planetas, né? Isso é uma coisa muito óbvia, né? Da gente ser tão egocêntrico de achar que só aqui. Então, nesse processo, né, o envelhecimento ele tem que ser prevenido. Quer dizer, não é tratar, quer dizer, não é esperar chegar a osteoporose para você tratar a osteoporose, né? Então, por exemplo, aquelas longilíneas magrinhas, né? Talvez a reposição hormonal, talvez também uma atividade física intensa, né? Que fizesse com que houvesse uma proteção dessa massa óssea, né? E dessa massa muscular. Você falou muito bem da sarcopenia, que é a diminuição, né, do volume da função muscular, que é muito comum no idoso. O idoso não tem músculo, acaba aquilo sendo transformado em gordura. Então, ele não consegue proteger as articulações, ele não consegue aguentar uma queda, ele não consegue levantar peso, ou seja, ele não consegue fazer aquelas coisas da sua atividade de vida diária. Então, a importância maior, não sei se você vai concordar comigo, vou te perguntar agora, é a questão, primeiro, de trabalhos que mostram que dietas hipocalóricas fazem animais viverem 30% a mais. Né? Não sei se... Né? Óbvio, isso Sim. a segunda coisa que fala da prevenção do envelhecimento, que seria a atividade física de alto impacto, de alta intensidade, né? Que não adiantaria,
Quer dizer, qualquer atividade física vale, mas que a atividade física mais intensa, né? E aí entra na questão a musculação, para formar músculo, que seria uma coisa importante. E a outra questão, que eu estou falando da dieta, estou falando da atividade física e da questão da atividade mental, né? Então, eu não sei se você concorda que esses seriam os três pilares. E quando eu falo da atividade mental, eu não falo só da parte intelectual, cognitiva, mas também da parte espiritual e da parte que a gente traz dentro da gente, que é a caridade e o amor, né? Que são duas coisas importantes que estão em pauta hoje em dia nas pessoas. Mas se você concorda com isso, se tem alguma coisa assim que você gostaria de acrescentar e falar com relação a essas três questões. Dietas hipocalóricas, as atividades físicas de alto impacto e as atividades mentais. A gente sempre aprendeu que a pele é o maior órgão que a gente tem, né? Não é verdade. O endotélio é o maior órgão que a gente tem. Então, se a gente está inflamado, nós vivemos menos e vivemos mal. Se nós não estamos inflamados, nós vivemos mais, nós vivemos bem. Então, a regra é clara. Está inflamado, está mal. Não está inflamado, está bem. Inflamação não é só infecção, não é só trauma. Não é isso? O obeso é um inflamado crônico. Não é isso? O deprimido é um inflamado crônico. O estressado é um inflamado crônico por causa do cortisol. Doenças autoimunes. A questão da própria sarcopenia, né, pela degeneração. Então, a gente tem que se desinflamar. A questão da espiritualidade, não necessariamente religiosa, não, de espiritualidade mesmo, ela tem um poder, já foi provado também, né, de você conseguir diminuir o cortisol, você ter o efeito antidepressivo, você ter efeito até na redução do PCR. Tá? PCR, pessoal, em medicina são três siglas diferentes, a gente tem que tomar cuidado. Né? A proteína C reativa, a parada cardiorrespiratória, né? E a reação em cadeia da polimerase. Então, tem que tomar cuidado aí com os três PCRs, né? São muitos, a gente usa muitos três, não é isso? São muito usados três. Nenhum dos três é obscuro. A gente trabalhou em emergência tantos anos, a gente via mais o PCR1, parada respiratória, né? Já o reumatologista vê muito o intensivista, vê mais o PCR, proteína C reativa. E a galera da biologia, da medicina mais biológica, né, vê o PCR da reação da polimerase em cadeia, né, relação em cadeia da polimerase. Mas são as três siglas que têm a ver com o envelhecimento, no fundo, né? Porque ninguém quer ter um PCR, não é isso? Sim. De nenhum desses. Então, a questão da inflamação hoje, principalmente no endotélio, é uma coisa fundamental para evitar a degeneração. E o exercício tem essa capacidade. Né? Evitar a obesidade. Né? A gente vê muito na população hoje mais pobre com a epidemia de obesos. Não é isso? Quando nos anos 1930, 1940, 1950, os obesos eram os ricos. Hoje se inverteu, né? Os pobres são obesos. E o Oi, voltou. E o obeso demanda muito do SUS, não é isso? Aí é hipertenso, tem artrose, e fica numa condição crônica, aquelas senhorinhas obesas de 1,50 m com 100 quilos, e vai todo dia no posto de saúde porque está com dor no joelho. O que a gente pode oferecer para essa senhora? Nada, não é isso? Ela vai se entupir de diclofenaco, o que vai acontecer com ela, filho? Ou ela vai ter uma hemorragia digestiva, ou mais comum vai ter o quê? Uma insuficiência renal crônica. Não é isso? Porque toma diclofenaco igual a dipirona. Dipirona não há problema, mas diclofenaco há. Ah, eu tomo nimesulida. Aí a creatinina dela está 9. Não é? A gente não vê isso? Sim, é o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro. A obesidade faz hipertermia e faz sede.
e chega morrendo praticamente, né? Desidratado e com insuficiência renal. Então, tem toda essa questão, né? O envelhecimento é uma arte, né, cara? Infelizmente, tem a ver também infelizmente, com a situação socioeconômica da pessoa, né? Mais pobres, menos favorecidos, têm mais dificuldade nessas coisas, né? O ambiente, né, a questão do suporte familiar, né? É difícil, pessoa que não tem um suporte familiar, seja colateral dos seus irmãos, dos seus pais, ou até baixo, seus filhos e netos, você ter um suporte, uma rede, né, de proteção aí, para você ter uma velhice saudável, feliz, né? Então, são muitas variáveis, não só biológicas, tem as filosóficas, as religiosas, as sociais, né? O deprimido vive menos, né? A depressão, ela expolia a saúde como um todo. Eu não estou falando de suicídio, não. Vive menos mesmo pelo estresse, né? Crônico, o ansioso. Então, é uma questão realmente, papo de horas e horas a fio, a gente tentar aí incutir essas coisas na gente mesmo, né? Para a gente envelhecer de uma forma mais saudável, e aceitar, né, o envelhecimento. Sim. Rogério, tem uma pergunta aqui, que é da G. Souza, né? Está perguntando se a sarcopenia é reversível. Sem dúvida. Sarcopenia é reversível. Com exercício físico, reposição de nutrientes, né, principalmente aminoácidos, proteínas mesmo, e esteroides, anabolizantes. É reversível, com certeza. Sim. Tem um grande exemplo, né, que é o Dr. Jeffrey, lá o americano. Ele, aos 56 anos, né, estava diabético, hipertenso, com a circunferência abdominal, como é que eu vou dizer, temerosa, né, temerária, cansado, distúrbio de sono, etc, etc, né? E aí ele resolveu mudar a vida dele, e aí ele vira um fisiculturista. Aí montou uma clínica lá, americana, onde ele fica trabalhando justamente essa questão do envelhecimento, né? O que se diz é que não vai afetar muito o desfecho, né? Quer dizer, o envelhecimento e a morte. Mas o que vai fazer é que haja uma qualidade de vida muito grande, né? Então, ele fez isso com a reposição hormonal. Obviamente, ele virou o Schwarzenegger, né? E, assim, óbvio que lá ele tem um acompanhamento muito rigoroso de uma equipe multidisciplinar. E é um cara que praticamente, né, aos 80 anos, quando você pega a foto, você tampa o rosto dele, ele tem um corpo de 30, né? Então, assim, uma das coisas, né, que a gente deveria prestar muita atenção, né, é justamente como, né, você dá a ferramenta para as pessoas terem esse envelhecimento bem sucedido. Agora, mas isso passa também por uma questão importante, que é a disciplina, né? É muito difícil nos dias de hoje, né, com o meio de vida que a gente vive, você ter a disciplina de seguir a rotina de fazer atividade física todo dia, de ir para academia todo dia, de você fazer um trabalho na academia de força e de atividade aeróbica, né? Capaz de promover uma maior atividade cardiovascular e uma maior oxigenação de todos esses tecidos. Quer dizer, você falou muito bem aí do endotélio, que é um dos maiores órgãos, né, endócrinos do corpo. O endotélio, né, para as pessoas aí que são leigas, é o seguinte, são as células que revestem internamente o vaso sanguíneo.
Então, essas células, se você tirar todas essas células de dentro dos vasos sanguíneos, a gente podia. Sabe como é que a gente pode comparar isso? Imagina você um cano e você passar um papel alumínio, né? Então, essas células, né? Você tem em torno de uma pessoa de 70 quilos, 3 quilos do corpo aproximadamente corresponde a essas células. E essas células, então, são responsáveis, né, pela produção de uma série de fatores que vão levar à inflamação. As doenças, a hipertensão e principalmente o diabetes, né, que são os grandes males, são doenças que, na verdade, afetam sobremaneira o endotélio vascular. E aí contribuem muito para o envelhecimento. Então, a prevenção disso, né, passa por essa atividade física intensa. A alimentação, né, uma alimentação adequada, né, e o pessoal hoje tem muita moda, né? Então, aquela dieta louca, o cara tira completamente o carboidrato da alimentação, excesso de proteína, etc, etc. Quer dizer, não faz o equilíbrio. As pessoas não entendem que é necessário que haja um equilíbrio e que haja também, de preferência, uma orientação profissional para que você tenha uma alimentação mais saudável, né? E prevenir as doenças, né? A hipertensão, né? Você fazendo atividade física, ingerindo menos sal, né? Apesar de ter componente genético, né? Mas você com hábitos de vida, né? Tirando o estresse, né? Para não ter a liberação de cortisol, você talvez conseguiria, né? Fazer o envelhecimento bem mais bem sucedido, né? Um envelhecimento mais saudável, onde você também consiga fazer todas as suas atividades diárias de vida. Isso que é talvez o mais importante. E aí passa, né, Rogério? Você é um mega especialista agora aí em tireoide, é um mega clínico, a gente sempre brincava lá, né, lá na Unirio, você é um cara é, mais competente do que o House, né? Você chamava, chama o Rogério, que ele resolve o problema. É o médico dos médicos, né? Todos os médicos estão contigo. E, quer dizer, usar todo esse conhecimento, né? Para que a gente possa alertar e tratar as pessoas de uma forma mais precoce, né? Como você falou, hoje a gente tem uma capacidade, um parque tecnológico de investigação, né, de imagem e de laboratório que está chegando agora na biologia molecular, né? Cada vez mais a biologia molecular ela vai entrar, né, no rol das é, no rol das práticas médicas corriqueiras, né? Onde você Sim, a nanotecnologia também nos remédios. Nanotecnologia nos remédios também, né? Isso certinho ali no alvo. isso Né? é Então, o que aconteceu no HIV, né? Praticamente hoje as drogas são a nanotecnologia. quase desprovidas de efeito Exatamente. colateral, né? Porque Vai exatamente ali é, no alvo. você estuda a molécula, E, entendeu? uhum. Então, o que acontece é que a ciência está evoluindo e a gente tem que aproveitar, né, essa evolução científica e tentar fazer o máximo possível para que o envelhecimento, né, seja bem sucedido. Onde você possa estar aposentado, onde você possa estar passeando, onde você possa ainda estar produzindo, fazendo alguma coisa, obviamente que não com o vigor e com a intensidade, né, de quando você tem 30 anos, onde você pode estar namorando, amando, onde você pode estar caminhando livremente e fazer tudo que um jovem faz, né? Então, esse que seria o melhor objetivo, e para aí passa, né, por uma avaliação periódica, clínica, né, e com os exames disponíveis e os ajustes necessários, em especial o trabalho psicológico, né, para que a pessoa tenha
Ih, rapaz, o Rogério saiu. Vocês estão ouvindo, pessoal?